vocês virem Jesus contando uma parábola, essa parábola é para nós, né? É sempre o personagem ali, somos nós. Em especial na parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, Jesus oferece para nós um espelho, né? E volta o espelho para nós. Igual quando você tem filho, né? Que o filho volta o espelho para você e fala, você é assim, ó. Né? Essa parábola do filho pródigo, vocês já ouviram, nem sei quantas vezes. Essa parábola é um espelho, para que a gente se veja. Para que a gente veja como é que eu estou construindo as minhas relações comigo, com o outro e com Deus. Assim a gente precisa se ver. É João 15, se você quiser, Lucas 15, desculpa, sei que você está com a Bíblia aberta aí. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, são 3 parábolas, que é da misericórdia, mas é as parábolas da ovelha perdida, o dracma perdido e do filho que perde. Então a gente fala que é o Evangelho dos perdidos, porque em algum momento na nossa vida a gente se perde de nós mesmos e nos perdemos de Deus, né? Então conversar sobre isso é para se ver. Quando o filho mais novo chega perto do pai e fala, eu quero ir embora, isso é, na verdade, uma reação nossa da rebeldia, de ser contra a obediência do pai. Então eu não quero ficar com o pai. Imagina, eu quero viver sozinho, eu quero a minha liberdade, eu quero decidir o que eu faço. Eu tenho um sonho, uma ilusão de que eu domino todas as coisas, que eu não preciso das regras do pai. Então é rebeldia. Que isso aqui, quantas e quantas vezes somos nós na nossa caminhada espiritual, que a gente vai, caminha com Deus, de repente, fala que até aqui eu vim com o Senhor, agora eu vou ali, só espera aqui que depois eu volto. Quantas vezes nós já fizemos isso? Inúmeras. Nossa caminhada espiritual, a gente vai e volta quantas vezes? Até tomar consciência que Ele é o único a quem eu posso estar sempre. O único que me ama, o único que me aceita como sou. Mas às vezes a gente precisa desse caminho, né? Porque na vida, muitas vezes a gente precisou, e já lutamos tanto, até se assumir como somos, tomar conta da nossa história, viver, né? Colocar os nossos valores. Então muitas vezes a gente acha que faz isso longe do Pai. Então é a dificuldade de conviver com a obediência e com a liberdade ao mesmo tempo. Então a gente prefere tirar o Pai de cena, fala, isso aqui já está ultrapassado, e eu vou caminhar sozinho. Não preciso dele. Eu posso andar e eu sou capaz de ir. Quando o filho mais novo sai de casa, e nós já fizemos isso, né? A gente conhece o pior do mundo. Porque aí a gente descobre que o mundo só tem ilusão, mentira. Tudo para te enganar, né? Na verdade é muita enganação, né? É o mundo que te convida ao poder, né? É o mundo que te convida ao sucesso fácil e rápido, né? Há um tanto de ilusão que mas que nos seduz. Seduziu, gastou o dinheiro todo, gastou tudo, ele se gastou. E a gente, quando fica longe de Deus, a gente experimenta mesmo a lavagem do mundo, né? É o nada que o mundo tem, né? Porque a única coisa que tem de bom é o que Deus tem. E aí, quando ele pensa, né? Ele volta. Ele volta para casa, mas ele nunca imaginou que ele ia ser aceito com tanto amor. Deus não fez um discurso, fez? Deus Pai fez um discurso, o pai dele fez um discurso. Deus Pai não era um ingênuo sem saber o que ele fez. Gastou tudo. Mas aquele filho, para entrar dentro de casa, ele precisava ser carregado. Igual Jesus carregou a gente, aquela parábola do pastor, do bom pastor. Ele precisava do amor para ele ser refeito. Aquele menino que voltava para casa, ele recebeu muito mais do que ele podia imaginar. Ele foi uma pessoa refeita pelo amor. É tão interessante que na nossa vida a gente é criado e a gente recebe muito não. E tem que ter não, porque tem que ter os limites, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. É assim que a gente é criado.
Mas nesse momento aqui, quando esse filho volta, ele tinha tudo para receber um não. Nesse momento, quando ele recebe o sim, abriu completamente. Naquele momento que você dá o sim para aquela pessoa que merecia um não, você deu para ele uma outra oportunidade de vida completamente diferente. Isso é a misericórdia. Não existe misericórdia sem excesso de amor. Não existe. Porque misericórdia dá para o outro que o outro não merece. Foi o que Deus Pai fez, né? Foi o que Ele faz conosco. Já fez com quantos de nós? Em quantos lugares Deus já te buscou? Quantas vezes você já deixou Ele? Quantas vezes você já trocou Ele por menos que 20 moedas? Quantas vezes você falou, não, o Senhor não quer isso, está dizendo aqui nos seus mandamentos que não pode fazer isso, mas eu quero fazer isso. É quando eu saio, né, quando eu entro naquela ilusão do ego autocentrado, eu sou autocentrada, e dividir isso com Deus. Imagina se eu vou deixar Ele ser o Senhor. Eu é que mando, eu que sou a Senhora da minha vida, eu que faço o que eu quero, não estou pedindo opinião. Não é assim? Quantas vezes nós já fizemos isso? Inúmeras. Eu vou fazer isso porque eu quero. E se Deus não estiver de acordo, não tem problema, porque eu quero fazer isso. E já batemos a cabeça quantas vezes? Inúmeras. Porque achamos que somos... Eu falo que é igualzinha a criança de 1 ano que acha que já dá conta de andar. Troca os passinhos assim, igual bêbado, aquele passo, aquela base alargada para não cair. Mas se você vai tentar ajudar, ela bate a mãozinha para você sair de perto. A gente faz isso com Deus várias vezes. Fala, aqui eu vou sozinho. Então muitas vezes nós somos esse menino mesmo, esse filho pródigo, que quer voltar para casa, que sumiu. E às vezes a dificuldade é reconhecer que a minha tristeza, a minha insatisfação é a ausência de um pai, é a ausência dele. E aí, porque o mundo te ilude, fala nada, você vai ser o que você tem. Não, você vai ser aquilo que você faz. Tudo mentira. A gente não é nem o que tem, nem o que faz. Nós somos filhos de Deus amados. Que Deus não nos ama porque eu tenho isso ou eu sou aquilo. Ele nos ama porque Ele nos criou por amor. Cada um de nós é a criança amada dEle, é a criança predileta dEle. Quando a gente não entender isso, que cada um de nós é o filho predileto. Quem é você? Sua filha predileta do Pai. É amor incondicional. Nós não conhecemos isso. A gente conhece o amor do mundo, mas o amor de Deus a gente tem dificuldade de conhecer. Mas às vezes a gente, na verdade, a gente é igual o filho mais velho, que é o filho do ressentimento, é o filho ressentido com o pai. É o filho que está em casa, mas não está em casa. Está em casa, mas é aquele filho que tem uma dificuldade imensa de confiar em Deus. Ele está em casa, mas o coração dele tem um monte de tristeza, um monte de ressentimento com o pai. E ele não expressou esse ressentimento. Ele não colocou isso para o pai. Então ele vive na amargura, no ressentimento. Não é difícil de localizar isso não. Você está na igreja, você reza, você paga o dízimo, você faz as novenas, faz tudo. Aí tem alguém que você convive, que está sumido da igreja, até uns 40 anos que não confessa. De repente vem e reza, e o que ela pede, Deus manda. Você fala com ela aqui, então eu estou errado. Não, estou aqui todo dia, e o Senhor não me deu nada. Esse menino acabou de chegar, o Senhor já deu tudo para ele. Não é assim? Estou falando mentira? Estou não. Então nós estamos dentro de casa e temos ressentimento. Enquanto a gente também não converter o nosso coração, trabalhar o ressentimento em gratidão, até eu entender que a minha vida é um dom, é um presente, nós somos convidados à vida. Gente, eu acho uma coisa extraordinária, vocês não acham não? A gente podia não ter existido. Ele nos convidou à vida que não vai acabar, eterna. Isso é uma coisa extraordinária, que a gente não tem noção do que está guardado para nós. É extraordinário. Ele me convidou à vida, podia não ter convidado. Me chamou para viver, me fez de cada um de nós um filho único dele. Ele falou com o filho mais velho, mas tudo que é meu é seu. O que ele guardou para ele? Nada. Deu tudo que o outro pediu, pode ir embora, gastou tudo. Falou, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Mas o filho estava ressentido. Então o filho não vivia da confiança, não vivia da gratidão.
estava sempre ressentido, não tinha aprendido o que era ter generosidade. O que é generosidade? A palavra generosidade tem uma raiz que chama gene. Gene é igual. Então nós somos da mesma linhagem, somos todos iguais. Então nós somos irmãos, e até entender isso. Então nós vivemos no mundo da competição. Mas só deu aquilo para ele, mas o meu pai gosta mais daquele outro. Não é assim dentro de casa? Minha mãe tem preferência por amor de outro. O pai gosta do fulano, gosta do ciclano, não é assim? E a gente transporta isso para ele. Até entendermos, ele não entrou em casa. O pai falou, entra. Quando Jesus nos convida a rezar, ele fala, entra. É tão interessante, porque todos os 3 evangelhos, Deus convida a uma alegria. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque ele estava morto e voltou à vida. E Deus não se alegrou porque houve conversão de um tanto de gente. A alegria de Deus é porque um filho tinha voltado. Um filho. Nós já perdemos o hábito de descobrir alegria nas pequenas coisas. Nós estamos tão acostumados a ler tragédia, a esperar notícia ruim, que a gente não sabe mais se alegrar de ver uma flor linda assim, de ver o sorriso de uma criança, de uma gargalhada de uma criança, se alegrar com uma coisa tão pequena. Perdemos essa pureza, não sabemos mais nos alegrar. Mas o senhor vai cuidar bem desse menino que chegou agora? O senhor vai dar tudo para ele? Ele vira filho igual eu, mas eu estava fazendo tudo. Então ele estava dentro de casa, mas ele era escravo. Ele não aprendeu a liberdade de filho de Deus. Porque Deus é uma coisa tão impressionante, que Ele se permite arriscar com a nossa liberdade. Ele nos cria, nos ama e fala, pode fazer o que você quiser. Inclusive eu posso te perder, porque você pode não querer voltar. Mas Ele arrisca, porque Ele não nos prende. Porque não tem jeito de você prender amor você não prende. Ninguém pode me obrigar a te amar. Nem posso obrigar que você me ame. Por isso que é a coisa mais livre que une uma pessoa a outra. Você está com o outro por amor. Então como é que eu volto para o pai? Se Deus precisasse de filho escravo, Ele pegava as pedras e transformava em filho. Mas Ele nos deu a capacidade de escolha. Isso é extraordinário. Então você pode conhecer o mundo, fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Quando você voltar, Deus nem esperou ele acabar de chegar, Ele foi atrás dele para abraçá-lo, carregá-lo, beijá-lo. Perguntou para ele o que ele fez? Cobrou dele, falou, agora você volta? Não estamos acostumados com esse amor. E não estamos acostumados, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não vivemos esse abandono, essa confiança nesse amor, essa entrega nesse amor. Então o filho mais novo, o filho mais velho, para que ele se converta, ele tem que trabalhar nele a compaixão, ele tem que aprender a generosidade e a confiança em Deus. Se ele não trabalhar isso, às vezes é em nós estamos amarrados em tanto ressentimento, em tanta coisa que está dentro de nós que a gente não consegue andar. Eu estou magoada com Deus porque levou minha mãe, estou chateado com Deus porque levou meu pai, estou chateado com Deus porque a culpa de tudo que acontece é de Deus. Eu estou chateado porque Ele não me deu isso, porque Ele não me deu aquilo. Então nós esquecemos da gratidão. Nós só olhamos as outras coisas e culpamos Deus de tudo. Como que a gente precisa aprender a se abrir a Ele, né? A se abrir ao Pai, a Deus Pai, se abrir a Jesus e falar das coisas que nos incomodam. Reconciliai-vos, diz São Paulo. Eu te peço, reconciliai-vos com você mesmo, com Deus e com o irmão. O que está errado? O que está amarrado em você que você não anda? O que está te impedindo a sua vida espiritual? Tem um espelho aí para te olhar. Pede a Ele, Senhor, aonde eu estou vivendo o ressentimento que me dá medo e que eu não progrido? Eu estou paralisada nesse ressentimento. Porque às vezes eu estou igual o filho mais velho, ressentido com o pai. Nós temos que transformar o ressentimento em gratidão. Isso é um caminho. Mas na verdade, essa parábola ela vai mais longe. Porque essa parábola ela não podia ficar só nisso. Deus ser o filho mais novo ou o filho mais velho. Porque dentro de nós tem sentimentos bons e ruins.
Uma hora eu abandono a Deus, outra hora eu volto. Uma hora eu estou como filho ressentido, outra hora eu já aprendi alguma coisa da gratidão. Nós temos dentro de nós luz e treva. Nós temos. Isso faz parte do ser humano. Quanta coisa dentro de nós que Deus tem que curar. Quantas dores, gente. Às vezes dentro de nós tem dores tão profundas que deixa a nossa superfície da nossa vida meio tumultuada. Tem fraturas de alma que Deus precisa curar. É somente esse amor misericordioso dele que pode nos curar. Mais nada pode nos curar, a não ser o amor dele. Por isso que a gente tem que ficar nu diante dele e falar: olha aqui, eu estou ressentido porque mostra para mim onde é que está a minha dor tão oculta, tão guardada. Às vezes foi lá intraútero. Às vezes eu fui gerada com um sentimento que naquele momento eu não era uma pessoa querida, desejada para estar aqui. Então até eu entender que eu sou, lembre disso, eu sou a criança querida do meu pai. Isso vai nos curar de muita coisa, mas é muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que nessa parábola, ela tem um convite maior. Vocês sabem qual é? Vocês perceberam? Vocês leram tanto, ouviram tanto. Tem um convite maior. Qual é esse convite? Sabe? Nem lembram? Ninguém comentou que tem um convite maior? Eu já me vi como filho mais novo, que sai de casa e abandona o pai. E acho que o mundo é muito mais interessante, vou viver uma liberdade, sou autocentrado, não preciso do pai, dou conta do meu caminho, não preciso de opinião. Mas eu estou dentro de casa também e posso estar ressentido com meu pai e não viver a presença do meu pai, não estar entregue ao meu pai, não viver com a liberdade infinita. Mas tem um caminho a mais, é se tornar como o pai. Esse é o grande desafio. Porque o que é difícil se tornar como o pai? Jesus falou para nós uma frase, alguém se lembra? Jesus fala assim, vou começar e vocês vão completar: sede como vosso pai é misericordioso. Pode imaginar o que é isso? Misericórdia é um amor em excesso. Sede misericordiosos como vosso pai é misericordioso. Então nós podemos até fazer o bem, podemos fazer a justiça, podemos fazer tudo o que é certo, mas se a gente não experimentar o que é a misericórdia, nós nunca vamos entender o que é esse evangelho. Que a misericórdia é um amor em excesso, é dizer sim quando merece não, é um excesso, e esse excesso eu só aprendo com ele, porque Deus não deu nada esperando receber alguma coisa em troca, deu? Enquanto a gente amar esperando alguma coisa em troca, nós estamos na lei do mundo, que espera retribuição. Enquanto a gente amar desinteressadamente, eu ainda não entendi o que é o amor de Deus. Eu amo por amor, eu amo porque eu preciso amar, eu amo porque eu entendo que a única coisa que vai curar aquela pessoa, que eu vou ver a ferida do outro, sem que você precise me dizer. Eu posso olhar para você e saber que você está quebrado. Eu não preciso te cobrar. Deus não te cobra pelo seu erro, pelo seu caminho, pelo seu fracasso, pelo seu insucesso. Ele não te cobra, Ele te resgata, Ele te ama e o amor dele te cura. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Eu não tem palavras para a gente poder explicar uma coisa dessa, sem da gente chorar. Quando você chega destruído diante dele, ele jamais vai apontar o dedo e falar: eu te disse que você ia dar errado. Ele não fala isso. Ele te dá um colo, ele te abraça, ele te beija, te coloca uma melhor roupa, um anel, fala: você é meu filho, eu não posso te perder. Isso é extraordinário. Um Deus desse, assim, quando é que nós vamos aprender a amar como esse pai? A ter compaixão como esse pai, da nossa miséria, porque ele tem compaixão da nossa miséria. Então nós temos que aprender a ver a dor do outro, e não de colocar dor na dor, mas curar com amor. Isso é o pai, isso é a ação do nosso pai. Então na verdade Jesus é o grande filho de Deus, porque ele deixou a casa do pai, ok? Então ele foi o filho rebelde que deixou a casa do pai, veio até nós, para pegar o nosso pecado, ele se fez pecado, e nos levou de volta para casa. Olha que coisa extraordinária. Então hoje ele intercede, ele foi tão obediente ao pai, ele manteve uma unidade tamanha com o pai, que ele foi capaz de nos curar. Foi capaz de nos tirar do reino das trevas para o reino de luz,
e falar: vocês são irmãos, não tem que competir, não tem que ter inveja, porque inveja é para destruir o outro. O filho ressentido, o filho dentro de casa está com inveja do outro. A inveja destrói. Se a gente não for atento, em algum momento da nossa vida nós vamos estar vivendo inveja. Para com isso. Ah, mas a grama do outro é melhor, mas você não sabe de nada. É porque a gente hoje então está num mundo midiático, onde você vê a vida do outro no Instagram, 10 milhões de seguidores, 1 bilhão de seguidor, famosa, de filtro, ninguém está vendo, a vida é impecável. Você fala: uau, por que eu não posso ter uma vida igual? E aí você, na verdade, a inveja é você tem uma admiração desordenada. Então você acha que essa pessoa, ela é tão privilegiada que ela não tem dor, ela não tem sofrimento e tudo na vida dela é perfeito. Mentira. Mentira. Hoje eu já participei de Instagram com pessoas muito famosas e com empresa muito famosa, que eu tinha que falar como pediatra. Então eles não podiam intervir na minha fala, que era como pediatra, eu ia dar orientação para as mães do ponto de vista pediátrico. Eles não interferiam nisso, por isso eu participei. Mas a pessoa que ia estar comigo, nós fizemos alguns ensaios. A cor do que estava atrás, que eu tinha que lembrar a marca, a cor da minha roupa e a cor da roupa dela. E ela, em determinado momento, ia receber uma caixa de presente. E ela tinha que falar: oh. Quantas vezes nós saímos? Para na hora aparecer uma, oh, surpresa para o povo. Nós somos todos enganados, gente. É um tanto de mentira. Eu falo com o povo lá que é de bobagem, que é tudo um tanto de mentira. O único verdadeiro, esse aqui. Escondeu nada. Nada. E a única verdade é que Ele é amor e te ama e quer te amar para sempre. E Ele quer você coladinho nele para sempre. Por quê? Fala: porque eu sou criança amada do meu Pai. Pode repetir isso várias vezes. Mãe, se você estiver tristinha, não fique triste. Fala assim: eu sou criança amada do meu Pai. Ele vai me dar tudo que for bom para a minha salvação. Então Jesus veio nos ensinar que Ele é o Filho do Pai, que saiu de lá para nos buscar. Pegou o nosso pecado, nos devolveu tudo para casa. E veio nos ensinar a ser como o Pai, porque Ele era assim como o Pai, porque nele está toda a plenitude do Pai, toda a graça do Pai, todo o conhecimento do Pai. É tão fundido que o Filipe falou com ele: Jesus nos mostra o Pai. E o que Jesus respondeu? Pode falar. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, Filipe, viu o. Como é que nós vamos nos tornar o Pai? Luta. Faz Jesus de vilão, não vou dar conta disso não, mãe. Nem eu. Mas tem 3 coisas que a gente precisa aprender. Uma é permitir a dor, a tristeza. Não a tristeza pela tristeza, mas a tristeza de ver a liberdade do homem gerando uma coisa tão dolorosa que é o quê? Pecado. A gente vê tanta dor desnecessária. A gente vê tanta coisa que entristece o coração de Deus, que nos entristece. É duro de ver. É muito ruim de ver. Tanta coisa que você fala: mas por que tomou esse caminho que gerou tanta dor e sofrimento? Para quê? Se Deus nos fez irmãos. Então para que eu preciso roubar, matar, abusar? Para que eu preciso tirar o tapete do outro? Por que eu não posso acolher? Por que não? Então a gente vê tanto sofrimento desnecessário. Por que eu preciso trair? Conversa, fala que não vai dar mais, ok. Ninguém é obrigado a permanecer. Mas por que não ser verdadeiro? Por que trair? Por que mentir? Para quê? Quanto sofrimento desnecessário. Então às vezes a gente vê tanta dor e chora. Chora. Eu já falei que o dia que eu perdi a capacidade de chorar, está errado. Quanta coisa você vê, você fala: mas para que tanta maldade? Tanta maldade, para quê? A outra coisa que eu preciso entender de Deus é o perdão. Perdão não é fácil. Perdoar do fundo da minha alma, porque às vezes eu perdoo, mas eu fico cheio de ressentimento na alma, né? E quando eu tenho que perdoar inteiro, como o Pai perdoa cada um de nós.
Porque se Deus fosse computar tudo, a gente podia desistir, virar tudo pó, falar, vamos largar o negócio, porque não dá certo. Mas Ele perdoa generosamente, Ele esquece, Ele nos abraça, Ele nos leva de volta. E a gente precisa aprender a perdoar, porque a gente ainda reza o Pai Nosso, fala assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Nós ainda damos uma condição para Ele, só me perdoa assim como eu perdoo. Ó, ilusão, como é que a gente reza isso? Então, é preciso pedir a Ele a graça. Já falei com vocês, que o que me ensina muito, que me ajuda muito a perdoar é pensar na hora da minha morte. Fala, se eu ficar com ressentimento, bobagem, você vai me atrapalhar lá na hora da morte. Não vou ter que ficar mais um tempo no purgatório, não. Vamos resolver esse negócio de uma vez? Bobagem, tudo irmãozinho mesmo, tudo é pó. Então vamos aprender a pedir a Ele um coração largo. Santo Agostinho fala isso de uma forma tão linda, ele fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, mas tão grande que a gente não tem noção. Então, por que a gente não consegue compreender tanto mistério, que nosso coração é estreito, e nosso coração precisa se alargar para acolher o mistério de Deus por nós? Gente, é uma coisa extraordinária, o amor dele por nós é extraordinário. Então a gente precisa aprender a chorar os pecados do mundo, a perdoar e a sermos generosos. Cuida do seu irmão, mate a fome, alimenta. Fala, mas eu vou perdoar quantas vezes? Quantas necessárias? Quantas vezes for necessário? Não vou dar conta, não é a gente que dá conta, não é a graça de Deus que dá conta em nós. Porque a gente é mau, né? Mas Deus não, Deus é bom. Deus é só amor, Deus é só misericórdia. Mas vamos pedir a Ele, me ajuda a ser generosa. Já aprendi que o gene pertence todo mundo à mesma família. Então, me ajuda a ter generosidade com meu irmão. Não é só na época da quaresma, não. É toda hora que alguém precisar de mim. Que eu não espere nada em recompensa. Que eu não espere que o mundo me aplaude, que o mundo fale, não, como é que você é bacana, o que você fez. Não, me ajuda a fazer tudo escondido. Me ajuda a fazer com que só o Senhor veja. Me ajuda, Senhor. Eu quero passar escondido nesse mundo. Me ajuda a amar o meu inimigo. O Senhor falou, amo o seu inimigo, senão você faz qual diferença? Nenhuma. É fácil? Claro que não, só estou falando coisa fácil para nós. Nenhuma coisa fácil. Mas senão não seria o trabalho de Deus em nós. Quando Jesus veio nos ensinar, fala que a meta de vocês é ser o Pai. Vocês têm que ser misericordiosos. Vocês têm que ser generosos. Como é que eu vou reter? Fala, não, isso aqui eu te dou, não te dou. Deus tem assim? Não, Deus é abundante. Deus dá no exagero das coisas, porque Ele é exagerado. Ele não tem medida para dar as coisas. Ele é nosso Pai, Ele é dono de tudo. E às vezes a gente fica contando, vou te dar só isso, senão você pode ficar mal acostumada. Deus faz isso conosco? Nunca. Ele é o dono de todas as coisas. Então pedir a Ele essa graça. Vamos pedir a Ele hoje, que olhe para nós, a nossa miséria, que hoje nós temos, então, mais uma vez, olhando essa parábola, como um espelho voltado para nós, e que Ele olhe para nós hoje, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele olhe para a vida de cada um, e veja cada vez que eu estou querendo escapar dEle. Espera que eu vou dar uma voltinha ali, depois eu volto. Aonde você está querendo escapar de mim? Por que você quer ir embora? E Ele não vai impedir, Ele vai te esperar. Isso é extraordinário. Sabia que Deus me aguarda, minha emoção. A gente fica doido para voltar para casa, né? Não pode acelerar, mas a gente fica doido para voltar. Sabia que Ele espera, que cada filho é querido. Então eu não preciso ter inveja de ninguém, não preciso me comparar para ninguém, porque eu sou a única. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Só Ele sabe. E se você pintar, não tem importância, Ele sabe as cores, tudo diferente. Ele é o único que sabe tudo a seu respeito. Ele sabe quando você levanta e fala, quer ver, ela não está boa. Quando ele se assenta e fala, está triste. Deitou porque está emburrada. Ele sabe tudo. Tudo. Antes que você abra a boca, Ele já sabe. O amor dEle por nós é um amor que nos faz chorar. Porque Ele nos aceita do jeito que a gente está. Mas Deus não se conforma com a perda da nossa luz. E Ele quer nos transformar naquilo que Ele sonhou quando Ele nos colocou na mão pela primeira vez. Há um projeto de Deus na sua vida. Deus não nos fez e Ele não começou e não vai deixar nenhuma obra dEle pela metade. Cada um de nós é uma obra de Deus única, e que nada é única, não tem repetição. Deus não repete, Ele não precisa disso. Então cada um de nós é uma obra única e Ele não vai deixar mal acabada, não vai deixar pela metade uma coisa que Ele começou.
Podem ter certeza disso. Então, nenhum de nós está só. Por mais dificuldade que esteja vivendo hoje, Ele não vai deixar no meio do caminho o que Ele já começou. Então, vou pedir a Ele, olha para mim, Senhor, aonde eu estou na minha vida espiritual. Que às vezes eu nem quis voltar para casa ainda. Ou às vezes eu estou sem coragem de voltar. Ou às vezes eu estou dentro de casa, sempre tive, mas nunca confiei direito no Senhor. Não acredito no seu amor, estou cheio de ressentimento, não consigo ter compaixão, não consigo me colocar no lugar do outro, não consigo, acho até que está fazendo muito bem feito acontecido aquilo com o outro, estou até achando bom, porque eu estou vingando, não consigo ter o seu olhar. Então me ajuda a olhar para o meu irmão com os seus olhos, me ajuda a olhar para a minha vida com os seus olhos, me ajuda, porque eu quero refletir na minha vida o Pai que eu tenho. Me ajuda. Não me deixa ser, depois de tudo que Jesus viveu por cada um de nós, que lutou para nos levar de volta, não me deixe ser uma filha adotiva ingrata, mas uma filha que seja grata ao Pai, por tanto amor, por tanta doçura, por tanto cuidado. Deus cuida tanto, com tanta doçura, que eu falo que o amor, como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange, de tanto que Ele nos ama. Então a gente precisa aprender, mais do que amar ao irmão, deixe ser amado por Deus, experimenta, o que é ser amada de verdade, o que é ser amado de verdade, deixa Deus te amar, deixa Deus cuidar de você, pede a Ele a graça de curar, de ser gente grande, fala com Ele, me deixa ser criança, que depende unicamente do Senhor, me ajuda a entender esse amor que é tão grande, que me preenche tanto, que eu não preciso sair para buscar nada fora, porque dentro de casa eu tenho tudo, absolutamente tudo, ao seu lado eu tenho absolutamente tudo, então não tem nada no mundo que possa me encantar ou me seduzir, minha única sedução é ficar ali, aos seus pés, mesmo que eu não te veja, mesmo que eu não veja nada, que não aconteça nada, que seja absolutamente árido, mas eu sei que o Senhor está ali vivo me vendo, e se eu estou ali com o Senhor vivo, eu tenho tudo, e se eu tenho tudo, o que é que me falta? Nada, mas me ajuda, transforma meu coração, olha o que é que eu preciso das graças espirituais, para que de verdade nessa Páscoa eu viva uma conversão, e tenha uma única preocupação na minha vida, a revelar na minha vida o Pai, que não é meu, é nosso. Então eu tenho que revelar a doçura dEle, a generosidade dEle, a compaixão dEle, sem limite, e o amor dEle. O amor é a maior força capaz de mudar o mundo. Ela muda, ela transforma, ela cura, ela faz da pessoa um outro ser. É isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Não há nada hoje na sua vida que o amor de Deus não pode transformar. Não há nenhuma situação que seja impossível ao olhar de Deus. Se você chegou aqui e pensou, é impossível, te digo, aí começou a melhor parte. Agora começou o poder de Deus. E Ele sempre tem uma saída, uma solução extraordinária. Por quê? Porque Ele te ama. Porque você é a criança preferida do Pai eterno. Guardem isso, que vocês repitam isso para vocês inúmeras vezes. Eu sou a criança predileta do meu Pai. Então nada pode me faltar. Ninguém pode cuidar de mim como Ele. Ninguém pode me amar como Ele. E eu posso, com tanto amor que eu recebo, ser parecida com meu Pai. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, para que nos ajude a viver essa transformação que a palavra de Deus hoje nos pede. Louvado seja nosso Senhor.